Se está acontecendo isso aí quando você tenta partir o motor, com certeza esse vídeo vai te ajudar. Eu não vou falar só como resolver, eu vou falar também como e por que o contator fica repicando assim em algumas situações quando se dá o comando para ligar. Uma parcela muito grande do nosso público é eletricista de manutenção, e por isso entender tudo que está envolvido e tudo que está acontecendo nessa circunstância é muito importante para ajudar a resolver esse tipo de problema. Resolver por tentativa e erro com certeza vai ser mais demorado e mais caro também, já que peças que não são necessárias de se realizar a troca vão acabar sendo trocadas. Por isso é tão importante entender essa teoria. E se você não é eletricista de manutenção, mesmo assim vai aproveitar também esse conteúdo para que na hora de montar um painel ou realizar uma instalação já preveja esse tipo de problema e não o faça acontecer quando realizar alguma obra. Eu já abordei esse tema em outro vídeo, vou deixar um card aqui para quem quiser acessar, que é sobre o contator fazendo barulho, ou roncando, como se costuma chamar, zumbindo. Só que eu falei também dele repicando, mas de maneira mais breve, não tão bem explicada. E como esse assunto é muito recorrente e muito importante também que se domine, então resolvi fazer um vídeo dedicado e explicar de maneira mais didática e mais completa também o que está acontecendo ali quando o contator está repicando, por que faz isso e como resolver. E antes de seguir com o vídeo, eu gostaria de te convidar para se inscrever em nosso canal e ativar o sino de notificações para não perder nada. A maior parte do público que nos acompanha regularmente ainda não se inscreveu e isso acaba prejudicando um pouco o canal. Então peço para que deixe o like, se inscreva, porque não custa nada, é de graça e nos ajuda muito. E caso tenha alguma dúvida ou alguma sugestão de tema para algum próximo vídeo, deixa aí um comentário, por favor, porque isso vai servir para nos ajudar a abordar sempre assuntos de fato relevantes para o nosso público aqui no canal e para não tornar o canal mais um canal de elétrica com assuntos apelativos que só servem para gerar likes e engajamento. Eu desenhei aqui esses gráficos para poder explicar o que acontece quando se tenta partir um motor e o contator fica repicando. Uma situação vai desencadeando outra e isso acaba se tornando um círculo vicioso. Aqui nessa linha nós temos a tensão, aqui nós temos a corrente, e aqui o status do contator, se acionado ou não. Então, vamos lá. Vamos supor que essa instalação seja de 220 volts, por exemplo. Não interessa a tensão, né? Só para poder pegar um exemplo aqui. Nós temos a tensão que... Eu vou desenhar aqui uma linha que significa a tensão RMS. Então, eu não vou desenhar a senoide, né? A tensão RMS é a tensão média, então vamos supor que está em 220 volts. A corrente, se o contator estiver desligado, a tensão vai estar nominal e a corrente vai estar zerado, né? Contator desligado não tem corrente. Aí se deu o comando para partir esse contator. Partiu o contator, com o contator ligado, o motor vai estar recebendo a alimentação, então a corrente é aquela corrente de partida, né? Corrente de partida, ela sobe bastante. E aí, quando se tem essa corrente alta, o que acontece? O que é isso aqui? Lei de Ohm, né? A queda de tensão nos cabos é exatamente a lei de Ohm. A tensão que fica nos cabos é a resistência desses cabos vezes a corrente que está circulando por eles. Então, se eu tenho uma corrente acentuada, a minha queda de tensão vai ser acentuada também. Com a queda de tensão, esse contator aqui, a bobina dele estava recebendo 220 volts, mas como a tensão caiu muito, a corrente subiu muito e a tensão, consequentemente, caiu muito, a força magnética que nós temos na bobina, ela se torna bem menor. A corrente acaba caindo na bobina e, consequentemente, também a força magnética cai. E aí o contator não consegue se sustentar ligado. A força da mola passa a ser maior do que a força da bobina. E aí, nesse momento, o contator desliga. Quando o contator desliga, a corrente vai a zero, né? O contator aberto, a corrente vai a zero, e a tensão volta para o patamar inicial. Então, aqui, o contator acabou se desligando uma vez. Mas se o comando se mantém ativo, se é uma chave de posição fixa, por exemplo, que está mandando ligar esse contator, o que vai acontecer? Ele vai se ligar de novo, porque agora a tensão ela já voltou para a tensão nominal. E se o contator ligou de novo, a corrente vai voltar a subir e a tensão voltar a cair. Se a tensão caiu, o contator desligou, a corrente foi a zero, a tensão voltou para a nominal. E isso vai acontecer de novo. E de novo. E fica repetindo esse processo enquanto o contator não estragar, ou, vou desenhar uma outra linha aqui, que é da velocidade do motor. A velocidade do motor, a cada tentativa de partida,
ela vai subindo um pouquinho. Aqui nós tínhamos, nesse momento inicial, nós temos velocidade zero, que está desligado. Enquanto o contator está ligado, essa velocidade sobe um pouquinho. Aí o contator desligou, a velocidade para de subir. Depois, quando ligou, na verdade, não só para de subir, como começa a cair um pouquinho, né? Aí depois, na outra tentativa, ela sobe mais um pouquinho. Aí cai um pouquinho também, sobe. E nessa de ficar aumentando a velocidade, daqui a pouco essa velocidade ela já está não necessariamente próxima da velocidade nominal, mas ela já não está causando mais uma corrente tão acentuada na partida. E essa corrente estando mais baixa, nesse momento aqui o contator, vamos supor, ele liga de novo, a corrente ela já não é mais tão grande, aqui acabou ficando fora da posição, né? Mas enfim, eu posso tentar alinhar aqui, mas deixa eu voltar aqui. Essa corrente agora, como a velocidade já é maior, essa corrente vai ser menor. E se essa corrente é menor, consequentemente, a queda de tensão é menor também. A tensão vai cair um pouco só. Aqui também ficou desalinhado, mas eu vou deixar assim mesmo. Está fácil de entender aqui, né? Se a corrente foi menor, corrente menor, multiplicado pela resistência que continua a mesma, né, do cabo, a tensão no cabo vai ser menor. Se a tensão que fica no cabo é menor, a queda de tensão é menor, e a tensão nominal, ela se mantém mais próxima a tensão, no caso da instalação, se mantém mais próxima da nominal, que é 220. Então, corrente menor, queda de tensão menor, e nesse caso, talvez essa queda de tensão, que agora não é mais tão significativa, ela não vá desligar mais esse contator, e ele se mantém ligado. O contator se mantendo ligado, essa corrente ela tende a estabilizar e cair. E a queda de tensão, ela também tende a estabilizar e voltar para próximo da nominal. Por que não vai voltar para a nominal? Porque todo o circuito, absolutamente todo o circuito, tem queda de tensão. Nenhum condutor é perfeito e, portanto, sempre vai ter queda de tensão, a não ser que o circuito esteja desligado. Quando o circuito estiver ligado e estiver circulando corrente, é normal que se tenha uma queda de tensão. O que não pode acontecer é da queda de tensão estar acima da aceitável, né? Mas queda de tensão sempre vai ter. Então nunca vai voltar para esse patamar aqui, ó. Mesmo que a corrente agora ela reduza, ela vai ficar próxima da nominal, mas nunca vai ser nominal. Queda de tensão é normal que tenha, sempre vai existir. E a velocidade do motor, assim que atingir a velocidade nominal, ela vai se estabilizar também, né? Vai ficar próxima do que é a velocidade nominal. Pode haver um escorregamento durante a utilização do motor, mas a velocidade vai se manter muito próxima do que é a nominal. E por isso, então, que o contator acaba repicando. O que é ele repicar? Ele ficar ligando e desligando, assim, por conta da queda de tensão, que normalmente está associada à partida de um motor. Essa questão de queda de tensão é importantíssimo que se entenda, que se tenha um domínio sobre isso, porque fica fácil de entender depois alguns processos como esse do contator repicando. Não é necessário ser um especialista em contatores para entender o porquê que isso acontece, basta entender um pouquinho de queda de tensão. Eu já gravei um vídeo aqui para o canal sobre queda de tensão, de como resolver a queda de tensão, como calcular, e esse vídeo eu vou deixar um card em cima aqui na tela para que vocês possam acompanhar. E tem outro vídeo também, que é eu mostrando a queda de tensão na prática. Eu tenho uma extensão longa e eu ligo uma carga nela e mostro a queda de tensão acontecendo, e essa queda de tensão ela bate certinho com o cálculo que é realizado. Então fica nítido, fica fácil de entender como que ela acontece através do vídeo mais técnico, e através desse outro vídeo, que é o vídeo prático, eu mostro ela acontecendo. Eu vou deixar um card desse outro vídeo também. Agora, falando das consequências do contator repicando assim, elas são várias, tá? O contator ele pode estragar por alguns motivos. Primeiro que é um produto que ele não tem uma vida útil tão longa em manobras. É lógico, ela é longa, mas não tão longa quanto a vida útil elétrica do contator atracado. Porque o contator, normalmente, ele não vai ficar ligando, desligando, ligando, desligando. Ele liga e mantém o motor energizado pelo tempo que você está utilizando esse motor e depois desliga, né? Não é uma frequência tão alta. Por conta disso, então, o contator ele pode se desgastar de forma precipitada por conta desse tipo de acionamento, mas tem outras consequências que são ainda mais graves, que geralmente levam esse contator a estragar antes ainda do que a vida útil mecânica dos componentes em geral. A começar pelos contatos. Quando esse contator ele desliga aqui nesse momento, a corrente está bem alta, porque é a corrente de partida. E, consequentemente, o desligamento ele é o momento mais severo da utilização de um contator, ainda mais do que o acionamento. Quando se aciona, quando se fecha os dois contatos de um contator, os contatos, na verdade, né, de um contator, ele acaba tendo que suportar uma corrente alta, que é a corrente de partida do motor. Mas o que é ainda pior é o desligamento, porque no desligamento acaba abrindo o arco voltaico e isso vai estragando os contatos.
E quando se tem o desligamento com a corrente de partida, isso é muito mais grave. E aqui nós temos uma sucessão de desligamentos com corrente de partida. O contato ele fica superaquecido, isso é bastante prejudicial para o contato. Então aqui está um dos pontos mais graves. E outro ponto grave também é da bobina do contator. A corrente na bobina do contator, antes dele atracar, assim que ele é energizado, mas antes de efetivamente fechar o núcleo fixo com o núcleo móvel, a corrente ela chega a quase 10 vezes a corrente nominal da bobina. E quando se calcula o fio da bobina, a bitola do fio da bobina, se calcula em cima da corrente nominal, porque o contator ele fecha e fica fechado. Então aquele breve momento em que a corrente é alta, não chega a aquecer a bobina o suficiente para derreter, para estragar o isolamento do fio. Então a inércia térmica não permite que essa bobina queime por calor por conta de um acionamento. Mas vários acionamentos seguidos pode sim prejudicar a bobina, pode e vai prejudicar, porque ela acaba aquecendo demais. A corrente ela fica alta por muito tempo e aí essa bobina acaba podendo queimar por conta do calor. Então, recapitulando, tem o desgaste mecânico do contator por ficar acionando e desacionando, tem o desgaste dos contatos, que é muito acentuado nesse caso, e também a corrente da bobina fica muito alta e ela pode acabar queimando. Aí, quais são as formas de resolver esse problema do contator repicando? São algumas formas. Reparem que a tensão que fica nos cabos, que é quem está causando essa queda de tensão, é a tensão que fica nos cabos que estão alimentando esse circuito. A tensão que fica nos cabos é R, que é a resistência dos cabos, vezes I, que é a corrente. Então, a gente precisa mexer ou no R ou no I. Então, uma das formas de resolver esse problema é mexendo na corrente, que é o I. Como que se mexe na corrente? Diminuindo a corrente de partida do motor. Aqui eu representei, no exemplo, eu estou falando de um motor, mas de repente esse contator está partindo mais de motor, talvez sejam 2, por exemplo, ou 3, ou mais. Quando é esse o caso, por exemplo, tem uma estufa que está ligando 4 exaustores, e os 4 ligam juntos. Então, para evitar isso aqui, de repente eu ligo um exaustor, boto um temporizador, liga outro temporizador liga outro, eu ligo 2 de cada vez, enfim, eu reduzo a corrente de partida e, consequentemente, reduzo essa queda de tensão. Então, se eu tenho mais motores, ligo de forma individual, não ligo eles juntos. Outra forma de reduzir a corrente de partida é ligando o motor sem carga. Se eu tirar a carga do motor, a corrente se torna menor. E aí, para partir sem carga, se é algum mecanismo que tem uma embreagem, eu posso partir sem o conjunto acoplado. Se for uma bomba, por exemplo, eu posso trancar a circulação de água, então essa bomba ela parte a vazio e depois, o mesmo acontece com o exaustor também, né? Dá para trancar a entrada do exaustor e aí ele não circula o ar e, portanto, ele consegue partir sem carga e a corrente é menor. Tem também a possibilidade de usar soft starter para diminuir a corrente de partida. Aí, nesse caso de soft starter, eu não vou ter contator, né? Mas, enfim, diminuir a corrente de partida é o foco aqui para poder evitar esse problema de contator repicando, mexendo na corrente. E tem mais uma possibilidade ainda, que é diminuir a carga de alguma forma ou a potência do motor. Diminuir a carga, como que seria? De repente eu estou com um mecanismo, vou voltar para o exemplo da bomba, né? Talvez a minha bomba está puxando mais água do que precisaria. Talvez eu poderia colocar uma bomba que exige menos do motor, que exige menos esforço mecânico, e, consequentemente, o contator vai parar de repicar. Ou ainda também diminuir a potência do motor. Talvez um motor que está sobredimensionado, tem uma corrente de partida muito alta, talvez trazendo uma potência um pouco menor, utilizando uma potência de motor um pouco menor, você consegue reduzir isso aqui também. Lógico, tudo isso eu estou falando, tem que calcular, né? Não é só sair trocando as peças, porque nem sempre uma dessas soluções vai resolver. Talvez vai precisar de mais de uma. Então tem que, de fato, estudar qual é a melhor forma, calcular e estudar qual é a melhor forma. Aí, outra possibilidade, se não der para mexer na corrente, é mexer na resistência. E mexer na resistência, o que dá para fazer? Dá para trocar os cabos que alimentam esse circuito, colocar cabos de maior bitola, cabos com maior seção, eles vão ter uma resistência menor e, consequentemente, a queda de tensão vai ser menor também. Se eu diminuo a resistência ou a corrente, eu diminuo também a queda de tensão. Então, cabos de maior bitola. Eu posso também colocar esse comando mais perto. De repente, eu posso trazer só o contator mais para perto. Vamos supor que, vou voltar para o exemplo da bomba. Vamos supor que eu tenho uma bomba que está distante, mas às vezes o comando dela eu posso deixar mais perto da alimentação. Eu não preciso deixar o comando lá junto com a bomba, eu posso trazer ele mais para perto, e aí quem vai sofrer com queda de tensão é só o motor. Mas o motor também, nesse caso, por conta da corrente de partida, ele não vai sofrer. Até essa queda de tensão, por um lado, ela acaba sendo benéfica para realizar essa partida, em alguns casos. Essa é uma das possibilidades, para alguns casos, trazer o comando mais para perto, ou trazer todo o conjunto mais para perto, né? Pode ser que a posição que se instalou esse painel com esse motor e esse comando,
não necessariamente é uma posição que seja obrigatória, né? Talvez eu tenha algum outro local que eu possa deixar esse comando instalar, fazer essa instalação, e que também me atenda e que seja mais próximo da fonte alimentadora. Se eu diminuir o tamanho do cabo, eu diminuo também a resistência dele. Então, pela resistência, é ou aumentar a seção do cabo ou encurtar ele. Se encurtar, ele também se torna menos resistivo e, consequentemente, a queda de tensão é menor. E ainda tem um último caso aí, que é quando o comando é 24 volts. Aí precisa ver o que está alimentando, porque pode ser que não seja suficiente. O que está alimentando o comando, eu falo, né? Talvez o transformador ele tem uma potência muito baixa, talvez a fonte ela tenha uma potência muito baixa, e aí não está entregando a tensão que se deseja. E aí, esse é um caso onde se pode trocar o transformador ou a fonte por um modelo de maior potência ou utilizar um relé acoplador. Eu vou deixar aqui na tela um vídeo onde eu falo de comando utilizando o relé acoplador. Além de ficar mais barato, ainda se evita essa necessidade de trocar a fonte ou o transformador. Dá para ter vários acionamentos aí utilizando um único transformador de pequeno porte ou uma única fonte também de pequena potência, utilizando então o relé acoplador. Fica mais barato, mais fácil de fazer a manutenção e também para esses casos onde se precisa corrigir um desses defeitos aqui, se torna menos invasivo também, porque não precisa trocar esse elemento aí que está fornecendo potência para o circuito de comando. Se você gostou desse vídeo, se aprendeu alguma coisa com ele, deixa seu like aí para nos ajudar a continuar gravando esse tipo de conteúdo. Se inscreva em nosso canal e ative o sino de notificações também para não perder nada. E se tem alguma dúvida ou alguma sugestão, deixa nos comentários, porque isso nos ajuda muito a escolher o tema dos vídeos seguintes aqui do canal.